Oiê, preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Hoje eu não vou perguntar como é que vocês estão, como foi o domingo de vocês. Em respeito a muitas e muitas pessoas que tiveram um dia triste e nostálgico, né? Afinal de contas, hoje aqui no Brasil, dia 2 é o dia de finados. Para meus filhos também foi um dia bastante difícil. Eles receberam ontem a notícia que a avó fez a passagem durante a noite e ela foi sepultada justamente hoje. Estranhamente, a minha mãe, quando ela fez a passagem, foi na noite anterior, no início da madrugada do dia de finados, e ela foi sepultada no dia de finados também. Para meus filhos, deve ter sido um dia muito difícil. Não falei com eles hoje porque eles estiveram com o pai, né? Afinal de contas, a mãe dele é que fez a passagem. Mas pela data que eles lembraram muito bem, eles devem ter se lembrado também da minha mãe. Eles gostavam muito das avós deles. E assim para muita gente, né? Foi um dia difícil. Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria, né? Inclusive, no dia do enterro da minha mãe, eu observei um contraste bem estranho, porque na sala onde estava o caixão, estava havendo um culto da religião dela, né? Onde as pessoas choravam, lamentavam. E na outra sala estava eu com a minha família, que era a família da minha mãe, né? É a família da minha mãe. Conversando, rindo, colocando os assuntos em dia, lembrando dos bons tempos. Aliás, nesse dia eu conheci umas primas da minha mãe que eu ainda não conhecia. E dava para perceber que o pessoal da outra sala nos olhava de um jeito estranho, né? Nenhum dos filhos pediu um culto durante o velório. A igreja que ela frequentava se sentiu no direito de fazer isso, independente da vontade dos filhos. E boa parte da família da minha mãe é budista. Nós não passamos pelo luto como os ocidentais, né? Não, eu não sou budista. A minha primeira infância eu recebi ensinamentos budistas do meu avô japonês, que pretendia que eu seguisse o sacerdócio, né? Mas
não deixa de ser a base de tudo que eu acredito. Então, assim, nós realmente cremos que a tristeza, esse luto sofrido, que não quer que o outro se vá, atrapalha a continuidade daquele que está indo, né? E nós acreditamos tanto nisso que é uma prática. Na prática, nós demonstramos o que acreditamos. Sentimos falta? Sim, mas através do modo como enxergamos esse momento, a falta, ela não é tão sofrida quanto costuma ser para a maioria dos ocidentais, entende? Tipo, eu sinto a presença dos meus pais ainda. Faz uns anos que eles se foram e eu sinto eles vivos. Fica meio impossível sentir a falta quando você sente a pessoa. Quando você sente a pessoa, é uma presença tão marcante que é como se ela estivesse aqui. Quantas vezes alguém está do nosso lado e nós nos sentimos sozinhos mesmo assim, não é? Tipo isso. Mesmo assim, não desconsideram o sofrimento de quem vive o luto. Minha irmã, por exemplo, hoje foi um dia difícil para ela. Todo dia de finados é um dia difícil para ela. Ela sempre sente a falta da minha mãe e hoje foi um dia que ela sentiu muito. E eu sou grata porque uma das minhas especialidades é luto. Então, quer dizer, estou certificada a compreender perfeitamente o luto das pessoas. E sim, é dolorido, é sofrido. Fica mais fácil se a gente entender que os nossos entes queridos cumpriram o propósito que vieram cumprir neste mundo e mereceram o próximo estágio de existência e estão à nossa frente. Nós ficamos para trás, então nós precisamos seguir, nos empenhar em crescer, em evoluir, para também merecermos seguir o próximo estágio, porque aqui e agora, esta é a nossa vida, mas é uma das vidas de toda a nossa existência. A eternidade pode ser compreendida de várias formas. Quem realmente somos é imagem e semelhança, portanto, eternos. Este corpo pode não ser, mas o que está dentro é. Venho hoje, então,
com a mensagem da semana. E a mensagem foi inspirada na escuta que eu realizei hoje com a minha irmã. O cuidado que nós precisamos ter com tudo o que dizemos. Querendo ou não, acreditando ou não, Alice, a minha irmã mora no andar de cima. Alice é minha sobrinha, que tem o nome da minha mãe. Elisa Alice. A minha outra sobrinha mais nova que nasceu há um mês é Ana Alice. Temos 2 Alice. Provavelmente teremos mais. Desculpa. Homenagem a Dona Alice, minha mãe. Grande mulher. Eu não consigo nem imaginar o que ela está aprontando. Alice é tão criativa quanto a tia dela. O tempo todo ela está tendo ideias. Ela está aprontando alguma coisa, com certeza. Enfim, se vocês não se importarem, a gente vai continuar mesmo com tum-tum-tum da Alice. Tô curiosa. Eu não consigo, gente. Eu não consigo pensar com esse tum-tum-tum. Porque eu tô curiosa. Eu quero saber o que ela tá aprontando. Ela está aprontando alguma coisa. Tá. Vamos replayar, então, né? Recapitulando. Precisamos tomar cuidado com tudo o que dizemos, porque acreditando ou não, querendo ou não, nós temos o poder de contaminar ou contagiar. E isso ocorre principalmente através da expressão verbal. O grande problema das vibrações verbais é que elas saem numa frequência, de uma frequência, e quando elas encontram uma frequência igual, essa frequência absorve aquela vibração e reage a ela reverberando. Isso faz com que a vibração que nós emanamos volte para nós ainda mais forte. Pois é, física. Pode não vir tão forte quanto a gente pensa, sim. Mas, com certeza, a mesma vibração enviada retorna. Mas, se aquela frequência que absorveu a sua vibração, ela reverberar com intensidade, vem mais forte para você. Se em 7 dias você tiver 5, onde você vai estar triste, mal-humorado, frustrado, depressivo, desmotivado, nesses 5 dias você irá pronunciar frases repetitivas.
entre elas. Eu estou muito cansada. Eu não aguento mais. Eu daria um fim a tudo. Eu não suporto mais. Eu quero sumir. Tudo isso nesse estado de humor, nesse estado emocional que a pessoa se encontra, sai numa determinada frequência. Quando volta, esse voltar está alimentando o que estamos sentindo e nos mantendo no mesmo estado, entende? É dessa forma que nós contaminamos as pessoas. E além de contaminá-las, nós nos mantemos no mesmo estado. Sim, a gente tem que exteriorizar, mas a exteriorização não é a vazão, são coisas distintas. Quando o que está represado da vazão, ele sai assim, de qualquer jeito, carregando consigo o nosso estado de humor, nosso estado emocional que está baixo. É isso que cria a vibração. O que sentimos pega carona com os nossos movimentos. A expressão verbal é um tipo de movimento. Pá, 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 pá. Os momentos de adversidade, de dificuldade, quando estamos tristes, tudo isso é difícil? É, claro que é. Mas dar vazão não soluciona, não cura, não alivia. Muito pelo contrário, né? Agora, exteriorizar o que é? Trazer para fora conscientemente. Quando você diz, estou cansado, você tem que saber exatamente o que você está falando, não quem te ouve. Você tem que saber. Você tem que estar consciente. Por que o motivo? Por que você está cansado? Isso é exteriorizar. A exteriorização, ela não contamina nem contagia. Ela dissipa o que está represado. Ela não vem para fora como uma vibração. Ela vem como expressão somente. Por quê? Porque a partir do momento que é consciente, a emoção, o sentimento, a sensação que pega carona com a expressão, ela não consegue vir para fora como vibração, só como energia que dissipa. Por quê? A própria consciência consegue fazer isso. Tirando a força do que poderia contaminar quem está te ouvindo. Eu sempre digo isso porque eu não sou favorável àquelas frases que ficam rolando rede social afora que diz: afaste-se de pessoas tóxicas.
Fique longe de pessoas assombradas. Sabe o que isso cria? Cria pessoas doentes que acham que são sãs, não aprendendo com as pessoas que assumem que estão doentes, isolando quem está doente e deixando elas mais doentes. Ninguém é tóxico porque quer, sabe? Ninguém tem depressão porque quer, ninguém tem ansiedade porque quer, ninguém fica triste, frustrado, deprimido porque quer. Não. É uma intensidade no sentir do ser humano que atrapalha um pouquinho ele ordenar o que está dentro. Eu falo aqui, né? Mas tudo acontece aqui. Emoção, sensação, pensamento, vibração, dor, sofrimento, tudo é processado aqui. Tudo parte daqui. Se converte em comandos do cérebro para o corpo. Ninguém tá mal porque quer. Muitas vezes pode-se pensar, aquela pessoa tá viciada em sofrer, ela gosta de sofrer, ela quer estar daquele jeito. Não, ela simplesmente não sabe como. Também não tem nenhum voluntário para pelo menos estar ali do lado, mesmo que não saiba também como orientar. Vamos isolar como se a pessoa que tivesse alguma doença emocional fosse uma leprosa, né? E ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém tá bem 24 horas por dia. Só se estiver vestindo uma máscara, né? E como é que contagia? Desculpa. Como é que contagia? Normalmente quem contagia tá num estado de humor, um estado emocional melhor. Normalmente são pessoas que elas estão teimando, elas estão insistindo, elas estão se empenhando para uma cura interior, mesmo sem saber como. Elas fazem uma busca, elas perguntam para o Google, elas tentam descobrir, tentam uma coisa ou outra, mas elas estão tentando. Elas procuram manifestar, entre tantas coisas, gratidão. Tudo parte da gratidão, né? Quem é grato, mesmo diante de uma decepção, vai procurar se recuperar. Mesmo desmotivado, vai procurar um meio de se motivar, de seguir. É diferente daquele que contamina, ele não está em condições de contagiar ninguém, ele vai contaminar com aquilo que está dentro dele. Contagiar é algo positivo. Também ocorre através da vibração a partir de uma frequência, alcançando frequências iguais. Isso reverbera. Então, se você contagia alguém de alegria,
pessoa vai reverberar mais alegria. A sua alegria será mantida, entende? E como eu faço, estimada? Se eu sou uma pessoa que eu só contagio, como que eu chego ao nível de contagiar? Cuidado com as palavras que você diz quando você não está bem. Praticamente em toda a filosofia oriental se ensina a mesma coisa. Fique em silêncio. Se você não está bem, fique em silêncio. Se você está bravo, fique em silêncio. Se você está triste, fique em silêncio. Ah, mas eu fico com vontade de chorar. Chora, mas não fala nada. Fique em silêncio. Quando você se manifesta verbalmente através do impulso emocional em que você se encontra, não dá bom. É a mesma coisa de tentar arrumar solução imediata para um problema estando no ápice da ansiedade. Você não vai encontrar uma solução. E olha que a mente humana é uma coisa espetacular. A inteligência humana é incrível. Principalmente dos brasileiros, né? Os mestres do improviso. Porque às vezes... Opa, caiu meu brinco. Às vezes, um improviso, ele pelo menos nos ajuda a ganhar mais tempo para encontrar uma solução de fato, não é? Eu acho que eu perdi minha taxa do meu brinco. A pessoa coloca um brinco também, né, do tamanho de um elefante e fica sacudindo a cabeça. E a pessoa mal tem orelha, né? Não sei. Eu tenho pouco nariz, pouca orelha e eu coloco um brinco maior do que a orelha. O brinco não vai ficar aqui. Daqui a pouco cai o outro, né? Não, vamos tirar. Chimada tirando os brincos durante o vídeo. Tudo bem, né? Como é que você encontra uma solução? Arrancando os cabelos? Chorando? Se vitimizando? Ai, meu Deus, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, não tenho como. Isso resolve problemas? Não. Só faz você perder tempo. Agora, tenta ficar em silêncio. Mesmo que a ansiedade esteja querendo te corroer. Mesmo que a lógica diga que não tem jeito, fique em silêncio. Preste atenção nos seus pensamentos. Nem se fixe tanto nos problemas. Quando a sua emoção, como desespero, ela vem no impulso, ela induz você a focar
no problema. Quando você fica em silêncio, você tem um controle nesse impulso. Eu tô desesperada, mas peraí, eu vou acalmar isso. Eu vou reduzir a dimensão desse desespero. Eu posso transformar em preocupação, porque desespero tá me atrapalhando. Peraí, se acalma, se acalma. Sabe por quê? Para você usar a tua mente para pensar em soluções, focar em soluções. Esquece o problema. Soluções. Eu tenho observado muito isso ao longo dos anos. Todo mundo que está diante de um problema e precisa de uma solução, fica com foco no problema. Enquanto você estiver olhando para o problema, ele vai continuar ali. E você vai ficar perdendo seu tempo olhando para ele. Não. Olha para frente, olha para dentro, olha seus pensamentos. Olha todo o seu conhecimento. Usa o seu conhecimento a favor da solução para o seu problema. Sabe como é que faz isso? Eu acho isso a maior de todas as alquimias. Por exemplo, eu já nasci, todos nós nascemos com uma vocação, né? Eu nasci com vocação para a psicanálise, o estudo do comportamento do inconsciente. É nato em mim. Eu era pitititica, eu já estava fazendo isso com inseto, com planta, com animais. Com animais eu faço até hoje, com as plantas também. Minhas plantinhas, elas têm um tratamento especial. Eu realmente me relaciono com elas como seres vivos que elas são. É a minha vocação. Eu deixei a psicanálise clínica para fazer pesquisa, continuar estudando, continuar observando. Isso me realiza. Mas, a partir da infância, eu comecei a receber outras instruções. Meu pai me ensinou muito de improviso, sobre eletricidade, sobre reforma de casa, arquitetura. A minha mãe me ensinou muito de costura, de arte, de artesanato. Meu avô me ensinou muito sobre espiritualidade. O que eu fiz para que tudo isso que não era parte da minha vocação me desse tanta satisfação quanto a minha vocação? A minha arte, por exemplo, quando eu pinto uma tela, ela está refletindo alguma ideia minha relativa ao inconsciente. É como se uma pintura fosse a simbologia que nós recebemos no sonho. E aí aquilo está aberto à interpretação. Quando eu vou
quando eu preciso consertar alguma coisa, eu lembro do meu pai dizendo algo que os japoneses falam muito. Lá no Japão, principalmente, eu vi muito isso. Aprende olhando. Aprende olhando. Eu associei isso à psicanálise. Porque quando eu estou observando ou quando eu estou escutando, eu estou aprendendo também. Aprendendo sobre o outro. E quando eu aprendo sobre o outro, eu aprendo sobre mim. Então, toda vez que eu tinha que consertar alguma coisa, eu olhava para aquela coisa e ficava observando. Com foco no quê? Naquilo que estava precisando do conserto? Não. Em todas as possibilidades que existem para que aquilo pudesse ser arrumado. Da mesma forma que quando você observa um paciente e você escuta ele, você não foca especificamente na dor dele, mas na causa da dor. Para quê? Para que o foco seja a cura, para o foco da dor. Sabe como que é? Tudo tem o mesmo fundamento. Só mudam as cascas, máscaras, formatos, cores, mas tudo tem o mesmo fundamento, padrão. O plano físico está cheio de padrões. O único padrão que não é bom é no comportamento. Quando você vê comportamentos padrões, pensamentos padrões, chama atenção. Há uma necessidade de observar. Mas no que é físico, na massa, átomos, moléculas, universo físico, tudo é um padrão. E é o mesmo padrão. É tipo, tem plantinha que nasce da semente, tem plantinha que nasce do tubérculo. Mas quando a semente ou o tubérculo brota, é da mesma forma. Vencendo a terra que está sobre elas, rompendo o solo e olhando a luz. Usa o teu conhecimento e transforma ele, adequa ele para aquilo que você precisa. Entendeu? Tipo, quando eu vou escrever um livro, a minha linguagem na escrita é desenvolvida com base no modo como eu me comunico com pacientes, para que não apenas eu seja compreendida por eles, mas para que eles percebam que eles foram compreendidos. O nosso conhecimento mais dominante, que é a vocação, ele pode ser vestido de outra roupagem para ser aplicado numa outra função, mas com menos. Exatamente isso. É como se a tua vocação fosse um sistema. Como se fosse um sistema numa plaquinha que nasce dentro de você. Então, por exemplo,
Eu tenho vocação para psicanálise. Eu vou reprogramar esse sistema e vou trocar o nome. Não vai ser mais psicanálise, vai ser artista plástica. Só mudou o nome. O sistema é o mesmo. Quando eu vou pintar a tela, a artista plástica, ela está manifestando inconsciente dela com consciência. Entendeu? É tipo isso. Por exemplo, eu tenho vocação para ser professor. Como é que eu dou uma nova roupagem a isso para aplicar em outra coisa que possa me ajudar? Eu sou professora, eu sei ensinar. Se eu souber outra coisa, eu posso ensinar essa outra coisa, se for trazer vantagem, benefício a outras pessoas. Às vezes, você tem um hobby e você nem dá muito valor para ele porque acha que é só um hobby. Ah, só faço isso nas horas vagas e de repente essa pode ser a solução que você precisa. O seu hobby pode virar a sua nova fonte de renda. Por quê? Às vezes o seu hobby é a sua vocação, não aquilo com quem você trabalha. Entende? E aí a gente pensa tudo isso que eu acabei de falar, focando em soluções, não no problema. Porque se você focar no problema, ai, a película do meu celular trincou. Ai, trincou mesmo. E agora? Eu tenho que resolver isso porque a película do meu celular tá trincada. Ai, e agora? Trincou. Ó, tá trincado a película do meu celular. E isso é focar no problema. Focar na solução é: opa, a película do meu celular precisa ser trocada. Deixa eu ir lá buscar uma película e trocar. Pronto. Foi lá, comprou, limpou, recolocou, trocou, resolveu o problema. Não é assim? Tudo é assim. Mas é o nosso estado interno que não deixa a gente tornar a nossa vida mais simples e mais prática, né? Nossos impulsos, os nossos levantes, os nossos excessos. Eu tô falando isso com propriedade, sabe por quê? Para mim, hoje, poder afirmar tudo isso, eu desenvolvi, eu fiz uma pesquisa através de mim mesma. Eu sou meu próprio rato de laboratório. É incrível como eu sou uma pessoa que eu vivo trombando em alguma coisa, me enroscando em alguma coisa. Sempre tem uma mancha roxa em mim. Ou eu bato o dedinho, ou eu enrosco o braço na maçaneta da porta, ou eu tropeço, ou sempre tem uma quina no meu caminho sempre tem uma quina, né? E eu sou uma pessoa assim que eu sempre estou utilizando prego e martelo para fazer artesanato. E o que mais acontece quando a estabanada da chimada vai usar prego e martelo? Puf, essa unha aqui, ela tá até com probleminha, porque uma vez eu dei uma marretada que escapou e foi na unha. Gente,
louco. Que dor. Faz pouco tempo, não. Não é coisa de meses, não. É mais ou menos 6 anos que eu tô com meu foco nisso. Toda vez que eu me auto-acidento, que eu tenho esses pequenos acidentes, a primeira coisa que eu faço, eu volto a minha atenção para a minha reação. Como é que eu vou reagir? Porque até então eu falava todos os palavrões possíveis, todas as palavras chulas imagináveis. E ainda fazia aquele drama. Sentava no chão. Ai, meu joelho, eu bati meu joelho, ai, meu joelho. E ficava nisso, né? Perdendo o maior tempão. Um dia eu mesmo me liguei e disse, eu falei, nossa, como você é dramática. Põe na tua cabeça que isso não vai mudar. Você vai ficar velha e vai estar tropeçando na própria bengala. Você vai ficar velha e vai morder a língua com a própria dentadura. Se conforma. Fica mais fácil. Então, toda vez que acontecia alguma coisa, tipo, bati o martelo no dedo, meu foco ia direto na minha reação. Eu não conseguia focar na reação, eu focava na dor. Então eu continuava focando na dor, porque a dor, ela vem numa intensidade, mas eu comecei a perceber que nós damos dimensão para a dor. Sim. E se a gente dá muita dimensão para a dor, a gente não está consciente do que sai da nossa boca. Aí a gente começa com aquele drama. Ai, meu dedo! Ai! Martelei meu dedo, tadinho do meu dedo. Ai, 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 vou morrer, vou morrer. Ai, meu dedo. O martelo acertou meu dedo. Parei. Eu prestava atenção na dor. Se a dor parecia mais forte, eu ainda apertava. Sim. Conforme eu apertava, eu percebia que era como se a dor fizesse assim. É como se ela dispersasse. A dor era o problema? Não. O problema era a minha reação. É inevitável dor na vida, né? Pequenos acidentes também. Eu deixava a minha reação de lado. Eu focava na dor. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que toda vez que eu me acidentava, eu sentia menos dor do que eu costumava sentir. E não é porque eu batia sempre nos mesmos locais, sabe? Consequentemente, a minha reação mudou. Por quê? Eu fui prestando atenção, a dor não era tanta assim para mim ter aquela reação, aquele drama todo. Era dor. Deixa doer. Ela dói, mas chega um momento que passa, sabia? Sim. Porque eu prestava atenção na dor, doía, doía, às vezes latejava, às vezes vinha forte assim que eu
Mas passava, de repente passava. A gente nem percebe como é que passa, mas passa. Sabe o que aconteceu? Hoje eu apareço com algum corte, com alguma mancha roxa, com alguma coisa, que nem uma unha roxa, e não sei da onde, como, por quê, não sei. Com certeza aquilo causou dor. Mas sabe, tipo assim, você acostumou? Acostumou no sentido de, na hora pode ter doído, mas eu não dei atenção para dor. Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. O foco, eu deixei de focar na dor. Porque quando eu percebi que em algum momento a dor passa, eu direcionei meu foco a continuar o que eu estava fazendo. A ponto de eu nem ter ideia de onde é que eu me machuco. Naquele momento, pode até ter doído alguma coisa. Mas eu estava focado no que eu estava fazendo e nem tinha. Não sei. Problemas. Problemas são assim. Em algum momento, o problema desaparece. Como? Com a solução. O problema é a dor que lateja. Deixa doer, que uma hora vai parar de doer. O teu foco tem que estar em trabalhar a solução. Aí, não adianta ficar verbalizando aquelas frases, sabe, as típicas frases, por exemplo, que ódio, eu detesto segunda-feira. Ai, que meleca, tá frio e ainda tá chovendo. Eu não posso usar o meu vestidinho preto básico com decotão. Parabéns para você. Já começa o dia com essas frases maravilhosas. Quando chegar às 4 da tarde, você já vai estar por aqui. Ai, meu dia foi uma meleca. Claro. Ao longo do dia, quantas palavras, frases você pronuncia e já pensou se você anotasse tudo? Quantos por cento seriam positivas, quantos por cento seriam negativas? Negativas e carregadas do mais puro ódio. Tá doendo, você tá sofrendo, você tá deprimido, você tá frustrado, tá decepcionado. Desculpa. Fique em silêncio. Ficar em silêncio não é reprimir. É prestar atenção no que você está sentindo. Quando você presta atenção no que você sente, você está trazendo consciência para aquilo. Entende? Existe uma origem para o que você sente. Existe um motivo. Existe uma proporção. O que está no seu poder nisso tudo? Como é que você resolve isso?
Enquanto tiver muito intenso, você não tem como resolver nada. É a mesma coisa de alguém chegar para você e te dar um conselho, você não vai ouvir, não vai prestar atenção, não vai ver sentido. Por quê? Porque tá muito forte, o teu foco tá aqui, naquilo que tá te sufocando por dentro. Tá sufocando tanto que os seus ouvidos tá tapado, a pessoa fica tagarelando lá, fazendo discurso de conselho motivacional, blá blá blá. Você não tá prestando atenção, porque tá doendo. Sabe por que Yeshua, ele, quando ensinou o Pai Nosso, ele disse para você ir pro seu lugar, tipo um quarto. Se fecha num quarto. Normalmente o quarto é o refúgio, né? Nosso refúgio. Tipo, é para onde a gente pode correr quando chega uma visita indesejada, né? Por que que ele ensinou isso? Por que que você tem que ir para o teu refúgio, para um lugar que você pode ter privacidade de ficar sozinho, se fechar ali? Para você estar bem consciente quando você rezar o Pai Nosso. Você tem que ter consciência do que está falando. A consciência, ela está cada vez mais morta. Por quê? Porque ela está cada vez mais contaminada. A consciência é a parte da nossa mente que nos leva à ruína. Ela se tornou igual este corpo, um carro desgovernado. Precisamos ressuscitar a consciência. É que nem muitos fanáticos falarem falarem que bruxos, bruxas, magos são, tem pacto com o diabo, e a gente acredita em Deus, tá? E aí, quando a gente diz uma das leis herméticas, assim como é acima, é abaixo. Nossa, teve a pessoa que mandou um e-mail para mim que eu pensei que ela ia me queimar viva na fogueira da Inquisição, porque eu usei esse termo. A pessoa, embora tenha a religião dela, ela reconheceu como sendo uma das leis herméticas. E eu ainda fiquei assim, se você é daquela religião, como é que você sabe isso? Né? Mas tudo bem. Assim como é em cima, também é embaixo. E Yeshua ensinou assim na terra como no céu. Para você entender melhor, assim como é no céu, também é na terra. As pessoas não têm consciência que é a mesma coisa, né? Você não pode orar o Pai Nosso de qualquer jeito. Você não pode fazer nenhuma oração, nenhuma prece, nenhum mantra, nenhum ritual sem consciência. Você não pode nem aplicar seus conhecimentos sem consciência. Caso contrário, sabe o que é? Impulso. Um robô.
o animal bípede, robotizado, programado, marionete. É assim que funciona a pessoa sem consciência. Autossugestionável, influenciável, manipulável e que está sempre num padrãozinho. Tá doendo. Não se deprecia, não se culpa, não fala mal de você, não fala mal de ninguém. Não pragueja a tua vida, não pragueja a vida de ninguém. Fique em silêncio. Faça o que Yeshua indicou. Procura teu refúgio. Vá para aquele teu cantinho sagrado. Vá para o teu quarto, se fecha lá. Fica quietinho, em silêncio. Põe a música que você gosta e põe o foco na música se você não está podendo pensar. Coloca, sei lá, qualquer vídeo para rolar aí no celular, para você desviar a atenção. Ajuda. Não resolve o problema, mas ajuda. Ajuda, sabe o quê? O tempo necessário para que essa intensidade interna diminua. Porque quando ela diminuir, aí você pode pensar, aí você pode raciocinar, você pode projetar, você pode seguir. Tudo isso tem tudo a ver com autoconhecimento. A pessoa que se autoconhece, ela não faz esse mal para si, que é se praguejar, se depreciar, se amaldiçoar, se diminuir. Não. E fazer o contrário não tem nada a ver com narcisismo, egocentrismo, não. É autorreconhecimento. Se for para falar alguma coisa sem ter a consciência, não fala. É que nem o vídeo de ontem sobre a questão do não reagir. Eu não reajo porque se eu deixar o animal manifestar um impulso com base no seu instinto que é tão primitivo, não vai ser bom. Vai ter confusão, vai dar barraco. Eu não reajo. Muitas vezes não reagir é ficar quieto. Ó, a pessoa tá lá falando, 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 e você tá assim, ó. Deixa eu falar. Se você se conhece, você sabe que se você responder vai dar ruim. Se a pessoa te der um empurrão, você se conhece. Você sabe que se devolver vai dar ruim. Não é? Tem muita gente que não se autoconhece totalmente, mas se conhece a esse nível já, né? Tanto é que muita gente usa aquela frase assim, quando tá nervoso. Eu me conheço. Mexe comigo, não. Se pisar no meu calo, ó, vai se ver só comigo. A pessoa, ela consegue prever. Porque ela tem essa reação padrão já. Já é um padrão a reação dela. Tipo, tomou, levou.
Se a pessoa faz, toma. Deu, devolve. Ação, reação, causa, efeito, sabe? Tipo isso. Se você sabe que responder a um insulto vai gerar uma tremenda de uma confusão, você não consegue dar um salto quântico para ver o resultado, voltar e simplesmente resolver dar as costas e ir embora, ficar mudo, fingir demência? Se você está insatisfeito a ponto de maldizer a si, a vida, os outros, ficar vibrando negativamente em baixas frequências, fazendo com que tudo isso reverbere de volta para você e aquilo permaneça cada vez mais permanente, permanente. E às vezes cresce, evolui, ganha proporção. Apenas fique quieto. Interessante. Desculpa. Conheci pouquíssimas pessoas que têm a mesma mania que eu e o meu filho mais novo. Meu filho mais novo tem muito de mim. Quando alguém, assim, dentro de casa, né? Desculpa de novo. No convívio familiar. Se alguém falou alguma coisa e eu não gostei, que me chateou, ou se, tipo, eu acabei de limpar a cozinha, a pessoa foi lá e deixou um imundício, eu fazia o quê? Eu ia pro quarto. Eu ia pegar um livro para ler, eu ficava olhando pela janela, eu colocava uma música, eu tirava um cochilo, eu ficava sozinha, eu me isolava. Se alguém fosse falar comigo, eu respondia o básico se fosse necessário responder, caso contrário, ficava muda. Por quê? Eu não queria exteriorizar, transferir para a pessoa errada sentimentos que eram negativos por causa de coisas que eram bobas. Hoje eu acho muito estranho uma cozinha limpa demais, né? Parece que as pessoas não comem, não tem comida em casa, não tem o hábito e o prazer de todo mundo sentar na mesa e comer junto. Hoje, se deixar minha cozinha uma imundícia, que nem foi no dia do meu aniversário, tá beleza. Eu adoro. Mas teve uma época que não, isso me irritava. Ai, eu acabei de limpar, você foi sujar? A pessoa precisava usar a cozinha, né? Então, para não falar um montão para a pessoa e, consequentemente, não despejar no próximo que aparecesse na minha frente, eu me isolava. Eu faço isso. Eu me isolo. Por quê? Pode ser que na primeira, na segunda, na terceira vez não se aprenda. Mas se isso for um hábito e você se esforçar para subir para a consciência, em algum momento você vai compreender a importância desse ato. A gente precisa ficar em silêncio. E muitas vezes, para ficar em silêncio, a gente precisa ficar sozinho. Ninguém tem como sentir nossas dores por nós. Ninguém tem a capacidade de compreender a dimensão do que sentimos.
Isso é nosso, está dentro de nós. Nós temos que resolver, ninguém vai vir resolver por nós. Então a gente faz o quê? A gente se pragueja a própria vida? Não. A gente se trata com amor. A gente se compreende. Sabe essa incompreensão que todo mundo tem por você? Manifesta por você? Por que você tem por si também? Não. Todo mundo não me compreende, mas eu me compreendo. Vem cá, Chimada. Vamos lá no quarto, vamos ficar sozinha, pensar um pouquinho ou não pensar nada. Não precisa pensar nada agora. Vamos ficar de boas. Ó, que nem a gente faz com o nosso cachorrinho. Vai ficar tudo bem, viu? Tá tudo bem. Não precisa entrar em pânico. Ó, bonita, bonita. Logo vai passar. Fica esperando os outros fazer isso, não? Faça você, por você, sabe? Essa é a mensagem da semana. Auto-reconhecimento, auto-valorização, auto-respeito. Seja lá o que estiver incomodando por dentro. Há duas opções. Ou você exterioriza conscientemente da maneira certa, do modo correto, e não em qualquer pessoa, ou você vai reprimir e isso vai ganhar vazão. E se der vazão, você vai agir por impulso, vai dar ruim. Então, você vai fazer o quê? Silêncio. Olha para dentro. Observa. Observa aqui dentro. E ó, boquinha de xiri. Não fala nada. Ah, você já terminou aquele relatório? Sim, tá. Tá tudo bem com você? Tá, obrigada. Quando você tiver a oportunidade de ficar sozinho, resolver isso com você. É um problema para resolver, não foca no problema. Foca na solução. É uma preguiça danada em pensar em solução, né? Porque toda solução é um tipo de processo. Ninguém gosta de processo, né? Problemas são como consertar coisas. Ninguém quer consertar. Prefere pagar os outros para consertar. Vai ter problema que é só você que resolve mesmo. Não adianta fugir. Também não adianta jogar dentro da gavetinha e esquecer. Mais cedo ou mais tarde, o seu problema vai gritar para você. Pode acontecer da gaveta abrir sozinha e sair de lá o problema maior do que estava. Pensa. Pensa, porque assim como se você pegar de 1 a 10, a quantidade de combinações que se pode fazer com 10 números é algo impressionante, soluções também são. Você pode ficar até indeciso, sem saber. Ai, quanta solução, qual que eu vou usar? É um problema só, tem tudo, todas essas opções. É assim.
Mas se você estiver se descabelando, não fique em silêncio, quietinho, calma, espera teu monstro interior se acalmar. Fica quietinho, calma, calma, calma. Bom menino, bom menino. Aí você vai pensar. Aí você vai resolver. Aí você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. As expressões verbais espontâneas, ou seja, impulsivas, né? Os atos falhos, eles, eles são como uma bactéria que se alastra para o resto do corpo. Se você tem um vício de expressão, você fala através de impulso, e o seu impulso vem do instinto primitivo, só vai sair coisa ruim. Você se acostuma com isso, as suas reações evoluem, elas passam a ser também atitudes, deixam de ser só falas. Porque tem um verso bíblico muito interessante que ele é pouco explorado e só aplica um sentido nele, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Claro, na Bíblia está lá a palavra de Deus. Claro, a religião diz que a palavra de Deus é a Bíblia. Não. Então vamos pôr só palavra. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra. O que você acredita vem da palavra. Se você ficar ouvindo, você passa a acreditar. Se você ficar falando a mesma coisa, você está ouvindo o que você está falando. Se você não está, o teu inconsciente está. Ele pode acreditar no que você está falando. Pode passar direto pelo consciente e já para o inconsciente. Por quê? Porque o consciente está dominado. Todo dominado. E se teu inconsciente passa a acreditar no que você fala repetidamente, como é que a tua vida vai ficar? Causa e efeito, sabe? A realidade é você quem cria. Sabe quando o papai criador, ele disse, haja luz? Quando eu era criança, eu adorava o primeiro versículo do Gênesis. Eu quase podia ouvir a voz de papai lendo aquele verso para mim. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Deus é a própria palavra. Deus é o verbo é o que? A palavra. A expressão, a comunicação. Deus é a ação. Pode ver lá. Vai ver os verbos. Jogar, comer, falar, dormir. É tudo verbo, não é? Fazer,
criar, se movimentar, agir, verbos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O fazer fez tudo. O agir fez tudo. O movimento fez tudo. Uma explosão fez tudo. Você, quando verbaliza e quando você age, mesmo que seja por impulso verbal, porque é ação, impulso é movimento. Falar é movimento, é verbo. Você cria a tua realidade. Você cria o teu dia, tua semana. Uma coisa que eu reparei desde criança, vamos dizer assim, hoje eu tenho 54 anos. Vamos dizer assim, chutando alto, vai. Em 54 anos, 48, por 48 anos, o dia de finados foi um dia de chuva. Poucos dias foram de sol. Eu associei isso à tristeza, né? É o Dia Nacional do Luto no Brasil. É o dia que todas as pessoas lembram dos seus entes queridos. De quanto tempo faz que não estão mais com seus entes queridos e como seus entes queridos partiram. Então, o que acontece? A vibração ocorre. A tristeza, o luto, a perda. Tudo que é manifestado através da fala. Toda emoção, todo sentimento pegando carona com as vibrações, com o verbo. A natureza reage a essas vibrações. O tempo fecha, fica feio, fica cinza, chove, como se a natureza estivesse chorando também com as pessoas, entende? Pode fazer a sua experiência particular, seja com uma plantinha, seja com garrafas de água, que nem o que eu expliquei ali no vídeo, a mensagem da água. Faça suas experiências pessoais para você alcançar a compreensão da questão do verbo, de você moldar, criar sua realidade, do de dentro para fora, de contaminar, de contagiar. É tipo assim, toca um violino desafinado. Põe uma pessoa que não sabe tocar violino para tocar violino para um monte de garrafa de água e depois vai procurar, vai ver no microscópio como é que tá as moléculas de água. Depois coloca as garrafas de água expostas a Mozart, a Beatles, Twist and Shout, e vai ver as moléculas de água, sabe? Não fica nessa aí de, ai, não foi isso que o meu líder espiritual falou, não é isso que meu livro sagrado fala, não é isso que meu pai e minha mãe ensinou. Vai procurar saber por você.
A mensagem da semana é: no primeiro dia da semana era o verbo, e o verbo é você. E você tem 7 dias para moldar através do teu verbo, do verbo que é você, da tua fala, da tua vibração, da tua ação. Vamos experimentar? Vocês acham que eu fico aqui falando essas coisas e eu não faço, não? Isso serve para mim também, gente. Estamos juntos. Eu vou ficar velhinha, gagá, e eu não vou ter aprendido tudo. Eu ainda tô aprendendo. Bora? Então tá. Então, até amanhã. E até o próximo vídeo. Beijo na alma.